Olá, sejam bem-vindos ao canal Joca Eletrónica e este é mais um vídeo para a resolução de exercícios. Hoje vamos resolver a lista de exercícios 2, Associação de Resistências. Eu tinha deixado esta ficha para download como trabalho de casa, para vocês a poderem resolver. Vou deixar já hoje a lista de exercícios 3, também como trabalho de casa, para na próxima semana podermos resolver a ficha, tá bom? Então, vamos começando a resolver esta ficha, a lista de exercícios 2. Vamos. Ora bem, o exercício 1 o que é que pede? Qual é o valor da resistência total do circuito? O que é que ele pede aqui? O que ele quer é substituir todas estas resistências por uma só. Uma resistência só entre o ponto A e o ponto B. Então, podemos fazer isto de várias formas, não é? Mas eu vou começar por tirar este paralelo aqui e substituir estas duas resistências por uma só. Então, nós temos uma resistência de 10 ohms em paralelo com uma de 20. E como é que fazemos este cálculo? Fica 10 vezes 20, 10 mais 20. Este é o cálculo do paralelo de duas resistências, como já vimos na lista de exercícios 1. Então, nós temos, aqui vamos ter 200 e aqui vamos ter 30. Quanto é que dá 200 a dividir por 30? Vamos ver aqui na máquina. Eu vou só tirar aqui a minha imagem. Pronto. Vendo aqui na máquina, nós ficamos com 200 a dividir por 30. Ficamos com 6,667. Arredondamos ohms. Pronto. Este é o valor destas duas resistências aqui, tá bom? Substituímos por uma só resistência de 6,67 ohms. Depois podemos somar esta que fica em série com ela, não é? Para fazer a série basta somar, então somamos 20 mais 6,67 e ficamos com quanto? Ficamos com 26,67 ohms. Prontos. Esta é a resistência. Substituímos estas três resistências por uma só deste valor, tá bom? Ficamos aqui com essa resistência. Agora, vamos continuar o exercício. Podemos ver que estas duas aqui estão em paralelo. Porquê? Porque eu posso pegar nesta resistência e baixá-la ao longo do fio, não é? Posso pegar nela e metê-la aqui. E fica em paralelo com esta. Então, fazendo o paralelo, nós fazemos 40 paralelo a uma de 20. Isto vai dar 40 vezes 20. 40 mais 20. 40 vezes 20 dá 800. É dividir por 60. E 800 a dividir por 60 vai dar 13,34. Arredondando, está bem? Prontos. Então estas duas resistências aqui vai ser substituída por esta. E que fica em série com esta de 12. Então nós podemos somar já com esta. Então nós ficamos com a de 12 mais 13,34. E ficamos com uma resistência equivalente de 25,34. Então nós temos aqui uma resistência de 25,34 aqui neste circuito aqui. E aqui neste temos uma resistência de 26,67. E estas duas ficam em paralelo as duas. Então vamos fazer o paralelo dessas duas. Vamos fazer o paralelo de 26,67 paralelo com a de 25,34. Como é que isto fica? Fica 26,67 vezes 25,34 sobre
26,67 mais 25,34. Quanto é que dá isto aqui? Vamos fazer aqui a conta. 26,67 vezes 25,34. Ficamos aqui com este valor, 675,8 por, fazendo aqui a parte de baixo, 26,67 mais 25,34 igual, fica 52,01. Vamos então dividir 675,8 a dividir por 52. Vamos arredondar isto, ficamos com uma resistência de 13 ohms, certo? Vamos arredondar, 12,99 é 13. Então, aqui, qual é a resistência total do circuito? Temos que é uma resistência, eu vou passar aqui para cima. Ficamos com uma resistência, a resposta será 13 ohms, está bom? Não se esqueçam da unidade, do ohm, ok? Vamos então fazer esta aqui. Reparem que temos a resistência equivalente também. Qual é o valor da resistência equivalente? É a resistência total. É substituir entre o ponto A e o ponto B todas estas resistências que aqui estão por uma só. Podemos ver que estas duas aqui estão em paralelo, as duas, porque eu posso pegar nessa resistência ao longo do fio e puxar lá para aqui. Fica em paralelo, ficam as duas lado a lado. Então, vamos só delimitar isto aqui. Vamos fazer 12 paralelo com uma de 20 e 12 vezes 20, não é? Cálculo paralelo, 12 mais 20. Até que dá isto aqui, pessoal. Vamos fazer aqui na máquina. 12 vezes 20, 240 sobre 32. 240 a dividir por 32, temos 7,5. 7,5 é o valor deste paralelo destas duas resistências. Podemos ver que só ficamos com uma resistência aqui, não é? Esta resistência ficará em paralelo com esta, porque podemos puxar esta aqui para cima e esta também para cima, ficamos com um paralelo. Então, o paralelo de uma resistência de 20, dá uma resistência de 7,5, que foi a resistência que achamos aqui, fica a resistência de 7,5, paralelo com uma de 40. Quanto é que dá isto? 7,5 vezes 40, 7,5 mais 40. Ora bem, quanto é que dá isto? 7,5, já está ali, vezes 40, 300. E vamos dividir por 47,5. 300 a dividir por 47,5, ficamos com uma resistência de 6,3. Vamos arredondar, tá bom? Então isto dá 6,3 ohm. 6,3 ohm é a resistência que já temos total daqui, substituindo essas três, e vamos juntar com esta que ficamos em série, certo? Então ficará
40 mais 6,3, vamos ficar com 46,3 ohms. Será a nossa resistência equivalente. Então, a resposta aqui seria 46,3 ohms. Tá bom? Vamos passar então para a questão 3. Qual é a resistência total? Mesma situação, vamos entre o ponto A e o ponto B, vamos substituir estas 4 resistências por uma só. E parece complicado, mas nós podemos pegar neste ponto, puxá-lo para cima e pô-lo aqui. Ou seja, vamos ter estas duas resistências em paralelo. Certo? Então podemos fazer já estas duas. 10 paralelo com 20. 10 vezes 20. 10 mais 20. Aqui vamos ter 200. Aqui vamos ter 30. E fazendo a conta, 200 a dividir por 30, 6,67 ohms. Está bem? O paralelo destas duas resistências. E agora podemos pegar esta e fazer igual. Podemos puxar este fio cá para baixo e ficamos com esta em paralelo com esta. Ou então podemos pegar esta resistência e puxá-la já aqui para cima do mesmo fio. Fica em paralelo com esta aqui de baixo. Então, fazendo o paralelo da de 40 ohms com a de 40 ohms, e nós sabemos que vai dar metade deste valor, porque são as duas resistências iguais. Mas vamos fazer o cálculo. 40 vezes 40. 40 mais 40. Isto aqui, 40 vezes 40, 1600. 1600 a dividir por 80, isto dará quanto? 1600 a dividir por 80, 20 pensos. Exatamente como eu tinha dito, o paralelo de duas vai ser igual, duas resistências iguais vai dar metade do valor, 20 ohms. Então nós temos esta aqui, estas duas resistências aqui equivalem a uma só resistência de 6,67 ohms. E estas duas aqui, o paralelo equivale a uma resistência de 20 ohms. E reparem que elas agora aqui ficam as duas em série. Certo? Então vamos somar a de 20 ohms com a de 6,67 ohms e vamos ficar com uma resistência total entre o ponto A e o ponto B, uma só resistência de 26,67 ohms. Okay? Esta é a resposta. A resposta a esta questão aqui é 26,67 ohms. Vamos então fazer o último exercício, cálculo o valor da resistência equivalente, a mesma coisa. Reparamos que esta está em paralelo com esta, o que der está em paralelo com esta, o que der está em paralelo com esta. Podemos começar por aqui, fazendo o paralelo destas duas, podemos começar a fazer o paralelo destas duas, paralelo destas duas. A ordem não importa, vai dar sempre o mesmo valor. Então, vou começar a fazer o paralelo destas duas aqui. Vocês em casa podem fazer de várias formas e verificar se vai dar o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor. Então, 60 paralelo com uma de 30. 60 vezes 30. 60 mais 30. Aqui vamos ter. Já pôs isto aqui certo. Prontos, vamos ter aqui 60 vezes 30, 1800, por 90, e 1800 a dividir por 90 dá 20 ohms. Okay?
Agora os 20 ohms vamos fazer o paralelo, por exemplo, com esta aqui, de 10. 20 paralelo com 10. 20 vezes 10. 20 mais 10. Então aqui temos 200 por 30. E nós já fizemos esse cálculo aqui para cima. Mas 200. Então nós temos 200 a dividir por 30 e vamos ficar com 6,67. Está bem? Vou arredondar aqui este 6, está bom? Este 6 aqui, senão nunca mais acaba. Agora ficamos com este valor aqui, vamos fazer o paralelo com a de 15. Então 6,67 paralelo com 15 e ficamos com 6,67 vezes 15, 6,67 mais 15. E fazendo este cálculo aqui, vamos 6,67 vezes 15. Eu vou arredondar para 100, tá bom? E aqui nós vamos ficar com 21, não é? 21,67. Isto a dividir por 21,67. Prontos. Dá uma resistência de 4,6 ohms. Então, o exercício 4, a sua resposta, 4,6 ohms. Tá bom? Desculpem a correção, ficou assim um bocado feia, mas o que interessa é chegarmos aos resultados, está bem, pessoal? Pronto, e esta foi mais uma aula de resolução de exercícios com resistências. Cliquem em gostei, subscrevam o canal, compartilhem com os vossos amigos que são estudantes e outros que gostam deste universo fascinante que é a eletrónica. Inscrevam-se no nosso canal se você é novo por aqui para não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade e todas as nossas atualizações. Como já sabem, todas as semanas temos um vídeo novo, todas as sextas. Obrigado pela audiência de sempre, um abraço, bons estudos e até sexta-feira.